Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou Marcelo Pereira, do canal do YouTube Marcelo Pereira Umbanda. E o que eu peço para você? Eu peço que você deixe o seu curtir, deixe o seu joinha, porque no final você acaba esquecendo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que tenham acesso a esse conteúdo, bem como se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que sejam notificados quando postarmos novos vídeos. Tá chegando aqui agora, tem uma novidade para falar para você. Nesse canal você encontra um curso completinho a respeito de Umbanda. Como é isso, Marcelo? Explica para nós. Você clica aí, se você estiver no YouTube, em vídeos. E você volta até o número 3. A partir do 3 até o 40, é esse curso que eu tô te falando. E é um curso completamente gratuito. Que eu falo sobre o quê? Sobre a origem da Umbanda. A diferença da Umbanda para o Candomblé, das entidades que se manifestam na Umbanda, bem como dos orixás masculinos e femininos. Mas Marcelo, diz aí o que tem no vídeo 1 e o 2. O 1 e o 2 são vídeos meramente introdutórios. A partir do 41, aí eu passo então a esclarecer dúvidas que afligem não só os médios que estão iniciando, mas também aqueles mais experimentados, que não acham as respostas adequadas nos vídeos que encontram por aí pela internet. Então fica à vontade para maratonar todos esses vídeos. Se você quer saber das nossas redes sociais, aqui na descrição desse vídeo e também na bio do canal, você encontra o Linktree. Se você clicar, ele vai abrir uma página e ali você vai encontrar o link de todas as nossas redes sociais. É do YouTube, do Instagram, do Kawaii, do TikTok, do Twitter, da página do Facebook, do grupo do Facebook. Tá tudo lá. Estão todos convidados para conhecer todas essas redes sociais. Detalhe, se você não quer ver o vídeo, quer só ouvir o conteúdo do nosso canal, todo o conteúdo que eu disponibilizo aqui no YouTube, eu também disponibilizo na forma de podcast no Spotify. É isso, então vai lá no Linktree, tem lá o Spotify, você acessa o podcast no Spotify. Ou você procura por Marcelo Pereira Umbanda em qualquer uma dessas redes sociais, o nome é sempre o mesmo, tá? Você consegue localizar esse conteúdo. Legal? Deixa o joinha aí que eu pedi. Vamos lá. E o tema de hoje? Novamente, atendendo a pedidos dos seguidores, a entidade pode trabalhar com 2, 3, 4, 10 médios, Marcelo? Fala aí pra nós. Como é? Eu fui no terreiro, Marcelo, tinha lá um pena branca aqui, um pena branca ali, tem uns 3 pena branca. Como é isso? É a mesma entidade trabalhando com vários médiums? E uma entidade pode trabalhar com mais de um médium? Esclarece essa dúvida para nós aí. Eu acredito que você também tem essa dúvida. Pera aí, meu irmão, vamos entender o que é entidade, tá? O que é uma entidade que se manifesta no terreiro de Umbanda? É um espírito, ok? É alguém que teve uma vivência carnal na Terra, desencarnou, virou espírito, chegou a um ponto de evolução que não mais incorpora. Ou melhor, não mais encarna, desculpa. Ele não vai encarnar mais. Mas como não existe outra forma de continuar a evolução que não seja a caridade, então só há evolução na caridade. Isto é para o espírito encarnado e para o espírito desencarnado. Se o espírito não encarna mais, como é que ele vai prestar a caridade? É claro que ele acompanha então o ser encarnado,
que, se desenvolver a sua mediunidade em um terreiro e trabalhar, vai contar com esta entidade baixando no terreiro, entre aspas, incorporando. Vocês sabem que não é incorporar, é acoplar no médium, para então prestar ele e o médium a caridade às pessoas que necessitam e, claro, continuar o seu desenvolvimento espiritual. Qual é a opinião de Marcelo? De acordo com o que eu aprendi, com os meus mais velhos, com as entidades. Respeito se você pensa de modo diverso, mas também peço que você respeite a minha opinião, tá certo? Quando nós vamos encarnar, nós recebemos o pacote completo. Ou seja, eu recebo o Exu que vai trabalhar comigo, se eu desenvolver a minha mediunidade, tem essa. Se eu for trabalhar em um terreiro, né? A pombagira, o caboclo, o baiano, marinheiro e por aí vai. O herê, todas as entidades são esses espíritos afins que então vão acompanhar o médium durante toda a sua existência. Legal? Então são esses que acompanham o médium desde o seu nascimento até a sua morte. Tá? É o pacote completo. São essas entidades que assumiram o compromisso de acompanhar o seu desenvolvimento, auxiliar o seu desenvolvimento durante a sua encarnação. E digo mais, isso é coisa que Marcelo pensa, que Marcelo acha. Vocês não vão encontrar outro doutrinador de Umbanda ou zelador que fale isso. Não ouvi até hoje ainda, mas para mim, as entidades com as quais nós trabalhamos são, em alguma medida, nossos ancestrais. Por quê? Nós não podemos esquecer que a Umbanda vem de lá, vocês já viram a história toda, né? Do culto banto da Angola, que era o culto aos ancestrais. Então a nossa ancestralidade, ela está marcada, inclusive, pelas entidades que nos acompanham. Ora, então, se é um espírito único, que teve vivência carnal, que desencarnou, não encarna mais em razão de ter alcançado um desenvolvimento mediúnico a tal ponto que não vai encarnar mais, ele precisa se ajuntar ou se acoplar ao médium para prestar caridade. Então é um espírito que tem RG e CPF, vamos dizer assim, ele não se confunde com outro espírito que também tem outro RG e outro CPF. Então quando você vê 1, 2 ou 3 caboclos pena branca trabalhando no terreiro, um caboclo pena branca não é igual e não é o mesmo caboclo pena branca, o segundo, e não é igual ao terceiro caboclo pena branca. Cada um deles é um espírito individual. Eles sim, na realidade, não são espíritos caboclo pena branca, eles se identificam como pena branca, mas pena branca na realidade é a falange para a qual esse caboclo trabalha, né? Então ele não vai dar o nome do espírito. Fala, qual o seu nome, meu pai? Caboclo pena branca. Muito bem, mas caboclo pena branca é o nome dessa entidade? Não, não é. É a falange pela qual ele trabalha. Pai Joaquim da Angola. Todos os pais Joaquim da Angola são iguais? Não. Todos os caboclos pena branca são iguais? Não. Se você olhar, eles têm traços característicos similares. Mas um vai ter uma coisinha aqui a mais, outro vai ter uma coisinha aqui a menos. Ou seja, são espíritos individuais. São aqueles espíritos que acompanham aquele médium. Muito bem, então, entendido que o caboclo pena branca não é nome dele, caboclo pena branca, é a falange para a qual ele trabalha, a falange que ele pertence. Né? Se a gente voltar um pouquinho na história, quando o Zé incorpora o caboclo das 7 encruzilhadas, no terreiro, no centro espírita, né? O dirigente pergunta, então, qual o seu nome? E o caboclo das 7 encruzilhadas, ele diz, se vocês querem o nome,
Então vai, caboclo das 7 encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados. Vejam esta frase que o caboclo das 7 encruzilhadas pronuncia, e o peso e a importância disso. Para o espírito não importa o nome. Para nós, carnais, tem essa preocupação com o nome. Ele falou, se vocês querem um nome, então eu darei o nome. Ou seja, para o espírito não está nem aí com o nome. Ele não se importa com o nome. Por quê? O importante para ele é prestar a caridade. É se acoplar a um aparelho e prestar caridade. Entendido assim? Então, tem 3 caboclos pena branca no terreiro. Cada um é um espírito individual, diferente do outro. Tá? Não é o nome. Eles pertencem à falange caboclo pena branca. Ele se identifica como caboclo pena branca. Legal? Mas não é o nome propriamente daquele espírito. Até ele não vai revelar, né? Vejam que o médium nessa sessão espírita diz, não, eu estou vendo as vestes clericais. E descobriu-se depois que esse vestes clericais era da última encarnação, que era o Gabriel de Malagrita, ou seja, um padre. Tá? Esse era o espírito que se apresentava como caboclo das 7 encruzilhadas. Tá? Então, o caboclo das 7 encruzilhadas é apenas a falange. E a pergunta aqui de $1 milhão, que não quer calar, é se esse espírito, caboclo pena branca, que tem RG, que tem CPF, ou seja, esse espírito individual, ele pode incorporar em 2 ou 3 pessoas, trabalhar com 2 ou 3 médiums? Opinião de Marcelo Pereira, não, porque eu já disse, quando você vai incorporar, você então assume o papel junto com esses que vão lhe auxiliar na sua encarnação, na sua jornada de evolução. Nós não estamos a passeio aqui, nós estamos encarnados para evoluir. Somos espíritos em evolução, encarnados e desencarnados. Os encarnados contam com o auxílio, com a ajuda dos desencarnados. E são aqueles que têm missão de auxiliar na minha evolução. Então, caboclo pena branca que trabalha comigo não vai trabalhar com outro médium, não vai trabalhar. Caboclo, cada um tem o seu caboclo, tá certo? Cada um tem o seu espírito individual que trabalha consigo, tá? Bom, mas Marcelo, isso é a regra, não tem nenhuma exceção? Tem. Como assim tem exceção, Marcelo? Nós temos a questão da espiritualidade que pode ser passada, isto é a exceção da exceção, por hereditariedade, ou seja, através de pai para filho, de mãe para filha, de mãe para filho. Então, vamos dizer, uma pessoa é zelador de um terreiro, é um sacerdote, e ele trabalha com um caboclo que é dono daquela casa, por exemplo, e o sacerdote então faz a sua passagem, veio a falecer. Eventualmente, por circunstâncias que a gente desconhece, esse caboclo que trabalhava com esse zelador, se o filho segue, tá, com a casa, ele pode se manifestar nesse filho. Mas veja, a missão dele encerrou com o dono da casa, que fez a passagem, que faleceu. Então o caboclo pode então, porque ele está sem missão, a missão dele ele concluiu com aquele médium, pode então, por determinação superior, determinação do astral, seguir orientando e auxiliando o filho ou a filha desse médium, porque ele é quem assume o terreiro de Umbanda. Mas isso é raríssimo, raríssimo, muito, muito raro, tá? Então, você pode ter um médium que receba uma entidade por herança, quando do falecimento de um pai, de uma avó, uma entidade que trabalhava com o pai e com a avó, passa então, no decorrer da existência desse filho, desse médium, a trabalhar com ele, tá? Então essa não é aquela entidade que surgiu, que foi estabelecida antes do encarne.
tá certo? Então, resumindo, em regra, cada um tem a sua entidade. Uma entidade não trabalha com 2, 3 médios. Um médio já dá muito trabalho para ela. Como nós damos trabalho para as entidades, né? Então, só trabalha com um único médium, ok? Porque é um espírito individual. Tem a sua vivência, a sua característica pessoal. Eventualmente, com o falecimento desse médium, essa entidade pode passar a se manifestar em um outro familiar. Lembra da historinha da ancestralidade que eu falei? Então, de pai para filho, de mãe para filho, de mãe para filha, de avó para neto e assim por diante. Mas desde que sejam pessoas relacionadas, ligadas com a religião. E normalmente isso acontece, por exemplo, o terreiro chama Caboclo Pena Branca. O dono do terreiro, quem foi fundado, vai continuar sendo Caboclo Pena Branca, ainda que a mãe de santo venha a falecer e a filha da mãe de santo assuma. Bem provável que nesse caso o Caboclo Pena Branca passe a se manifestar na filha da mãe de santo, porque a mãe de santo faleceu e ele é o dono da casa. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe o seu curtir, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que tenham acesso a esse conteúdo. Bem como se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que sejam notificados quando postarmos novos vídeos. Axé, e Oxalá abençoe a todos, hoje e sempre.